E agora passo a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Elias, graduado em Direito, possui mestrado e doutorado pela mesma instituição, do que dou notícia, por intermédio dos meus filhos, alunos dele na UNB, de quem eu costumava ouvir várias lições, e também com quem pude conviver na já lembrada Comissão de Proposta de Reforma do Código Civil, ao lado também do ministro Marco Buzzi. Além disso, o doutor Carlos Elias é consultor legislativo do Senado Federal em Direito Civil, Processual Civil e Direito Agrário. Em 2023, como já disse, foi membro da Comissão de Juristas e é docente de professora Direito Civil e Direito Notarial e Registral. Por favor, doutor Carlos Elias. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Ministra Isabel Galotti e ministro Marco Buzzi, eu tive a honra de conviver com Vossas Excelências durante o trabalho efusivo que tivemos na Comissão de Juristas de Reforma do Código Civil. E eu quero, de público, dizer que a convivência com Vossa Excelência só confirmou o que eu já tinha de impressão, que, para mim, e isso era pela leitura de todos os votos, manifestações e acompanhamento que eu tenho das sessões do STJ, Vossas Excelências encarnam a figura modelo de juiz, aquela ideal do juiz Hércules do Dworkin, que é o juiz que não está com faca nos dentes e nem ramalhete de flores, mas está com a balança da justiça para, com equidade, no caso concreto, encontrar uma solução justa. E isso eu sou realmente testemunha de que os votos e o trabalho de Vossas Excelências conduzem-se nesse caminho. Também quero saudar a nossa querida Angélica Carlini, que é humilde, fala que é só uma advogada que estuda, mas ela é uma das maiores autoridades de seguro. No meio de tanta insegurança de conhecimento, é nela que a gente encontra a segurança do conhecimento, especialmente do direito securitário. Também cumprimento o querido doutor Tiago Salles, que é um dos maiores arquitetos que a gente tem do direito, naqueles que fazem e promovem os maiores eventos para debates jurídicos, e tenho que saudá-lo porque Vossa Senhoria é uma máquina que eu nem sei se dorme direito, de tanto trabalho e tanta proatividade que tem. Querida Laura Porto também, que foi colega e é uma das maiores autoridades em direito digital, até duvido às vezes se ela é realmente uma pessoa corpórea, se não é um holograma, porque direito digital sempre está com ela, e o livro de direito digital do anteprojeto realmente conseguiu satisfazer aquilo de que nós necessitamos. E queria ainda saudar também a querida doutora Ângela Pinheiro e doutor Paulo Cury. Doutor Paulo Cury já há muitos anos é um dos maiores professores e civilistas que a gente tem aqui em Brasília. É uma honra, na verdade, tê-lo aqui. Na verdade, Vossa Excelência que deveria estar falando para eu aprender sempre com Vossa Senhoria, e saúdo também a esses queridos amigos. E outros tantos, sintam-se abraçados. Bem, a gente tem que tomar cuidado quando nós falamos de seguro, porque há uma tendência romântica dos populares acharem que o dinheiro nasce em árvore. Há uma tendência de as pessoas, quando falam de seguro, falar, a seguradora tem que cobrir tudo, tadinho de mim, e usam argumentos pró-mísero para tentar levar a decisões intervencionistas. E isso parte de uma certa ignorância, essa realidade, de como funciona o sistema de seguros. A gente tem que tomar cuidado. E isso, eu lembro, eu tive na minha carreira a alegria de ser assessor de ministro no STJ, especificamente do ministro Marcelo Ieda, que integrava a turma de direito privado. E eu lembro, eu era novo, tinha acabado de me formar, e lembro que em um voto, que envolvia uma liminar, uma discussão se conferia ou não efeito suspensivo a um recurso especial, de uma pessoa que, coitada, estava à beira da morte e precisava de um tratamento médico urgente, mas fora do rol taxativo da ANS e também fora de certa razoabilidade. Era um tratamento experimental e era um valor altíssimo, era um negócio de milhões e milhões de reais o tratamento. E eu lembro até hoje, porque meu coração se inclinou
novato que era, a dizer, não, faz a seguradora pagar, vamos dar bom dia com o chapéu alheio. Mas aí o ministro, lembra que ele usou essa expressão, olha, se a gente fizer o que o coração manda, no caso de seguro, a gente, na verdade, vai desidratar o fundo mutual, vai, na verdade, prejudicar o sistema mutualista no qual é edificado o seguro. E aí, ele, naquele momento, acabou adotando uma solução mais razoável para o caso concreto. Porque temos que atentar para o fato que o sistema de seguro, ele integra o sistema financeiro nacional. Por que o seguro integra o sistema financeiro nacional? A gente pensa nos bancos, quando fala de sistema financeiro nacional. Ele integra porque ele envolve atividade de intermediação financeira. Basicamente, o seguro pega o dinheiro superavitário, e no caso seria o dinheiro daqueles que estão com receio do acaso, do futuro, e pagam um prêmio para a seguradora, e ele pega esse dinheiro e cobre as tragédias e sinistros que acontecem. E, portanto, nós não podemos ser intervencionistas ao extremo em contratos de seguros. Temos que seguir, sim, os riscos que foram pré-determinados no contrato. Se a gente começa a, fora do contrato, estabelecer deveres, a gente acaba desidratando o fundo mutual, que é gerido pela seguradora, e isso acaba, na verdade, derrocando o sistema securitário. E não adianta pensar em tabelamento de preço. Veja o romantismo litero-poético-recreativo que foi de tentar tabelar os planos de saúde individual. No momento em que se colocou um tabelamento de preço para os planos de saúde individual, acabou. Você não consegue. Se você não for servidor público ou não for de alguma empresa que tem plano de saúde coletivo, você não consegue fechar plano de saúde algum. Não consegue porque as seguradoras não oferecem, pelo fato de ser oferecido um preço, ser tabelado um preço absolutamente irreal. O anteprojeto de reforma do Código Civil tomou muito cuidado com isso. E tomou muito cuidado e estando atento a uma outra particularidade. Nós sabemos que o texto, e isso é uma regra básica de hermenêutica, o texto nunca é unívoco hermeneuticamente. Todo texto dá ensanchas, há mais de uma interpretação, todo texto faz parte do direito, é da natureza jurídica. E por isso a gente precisa de conceitos abertos, como boa-fé, função social, para ser aplicado nos casos concretos, porque nem sempre o legislador diz, e nem o contrato também diz, tudo o que é necessário. Por exemplo, no caso de seguros de danos pessoais, o STJ, com muita sabedoria, passou a interpretar o seguinte: o contrato de seguro dizia, vai ter cobertura para danos pessoais. E aí vem a pergunta, será que o dano moral está incluído ou não? O texto não foi bem feito. E aí o STJ, de forma muito sensata, súmula 402, estabeleceu, olha, dano pessoal, se a seguradora usou uma palavra muito aberta, dano pessoal, o STJ tem que dar a interpretação razoável de acordo com boa-fé dos indivíduos. Dano pessoal envolve todos os danos causados à pessoa, seja moral ou moral, seja material ou moral. Deveria o contrato de seguro, se não quisesse cobrir dano moral, e expressamente, de forma textual, assim o determinar. E, portanto, quando um contrato de seguro é redigido, é dever da seguradora ter uma verdadeira bola de cristal, até diria, ou fazer um exercício de futurologia jurídica incrível. Eu costumo dizer que advogados que trabalham na redação de contratos são, na verdade, profeta de tragédias. O advogado, quando redige um contrato, ele tem que imaginar as tragédias que podem acontecer e, no contrato de antemão, colocar a previsão. Então, quando se redige um contrato de seguro, que é um contrato que tem que ter muito bem delimitado o perímetro de risco que vai ser assumido, porque o preço do prêmio é proporcional ao risco assumido, no contrato tem que estar muito claro o que está sendo ou não abrangido. Bem, o anteprojeto segue esse caminho, reforça a necessidade de boa-fé. Veja que o Código Civil é interessantíssimo. Ele fala de boa-fé em todas as suas páginas, mas quando chega no contrato de seguro, no artigo 765, ele diz, o contrato de seguro tem que observar a mais estrita boa-fé. Olha a ênfase que é dada no contrato de seguro. E o detalhe é que o dolo e o agravamento intencional do risco é causa de exclusão. Cuidado,
porque a culpa não deve ser considerado como causa de exclusão, até porque o seguro é feito exatamente para situações em que nós, seres humanos que somos, sujeitos à falibilidade, sujeitos às vezes até a ser negligente, não, o seguro é feito exatamente para nos livrar desse acaso que pode ser provocado até mesmo por culpa. Culpa em sentido estrito não deveria excluir. O anteprojeto coloca que nos contratos paritários e simétricos, contrato entre grandes tubarões, contratos não entre sardinha e tubarão, e sim entre dois pequenos. Aí sim, naqueles contratos, a culpa grave poderia também ser uma excludente. Mas a culpa por si só não deve ser, é só o dolo. Então, se você está dirigindo o seu carro, você tem um seguro, e você se distraiu olhando uma loja do Flamengo, por exemplo. Eu, por exemplo, me distraí, eu estava no Rio de Janeiro, terça-feira, agora nas Olimpíadas de Direito Civil, inclusive encontrei Tiago Junqueira, que é um dos maiores dessa nova geração de civilistas em direito securitário, e aí na loja do Flamengo eu me distraí e deixei lá mais de R$1.000, porque amo o Flamengo, e depois eu vi o rombo que eu causei. Mas o fato é, se você está dirigindo, você se distrai olhando e de repente bate, é claro que a seguradora tem que cobrir o sinistro, ainda que tenha culpa. Agora, se você bebe, fica embriagado e a seguradora prova que houve essa embriaguez voluntária, percebe que nessa hipótese o STJ de forma muito sensata vai dizer: presume-se que houve agravamento intencional. Cabe ao próprio o segurado provar que aquela embriaguez não foi determinante para o acidente, que alguém que entrou na contramão e bateu, por exemplo, nele. E, portanto, o anteprojeto segue essa linha, de uma certa forma, me parece que ele atende de forma perfeita aquilo que a sociedade exige para um código do nosso tempo, com razoabilidade, para fortalecer a necessidade de boa-fé dos segurados e também, por outro lado, com o intervencionismo necessário para fazer justiça nos casos concretos e evitar até abusos que possam ser perpetrados contra a parte mais fraca. Gostaria de continuar a falar, mas eu termino apenas dizendo que a gente sempre tem que buscar, dentro desses debates que nós temos na academia, no parlamento e no Poder Judiciário, sempre buscar aquilo que é mais sensato. E sempre lembrando Erasmo de Roterdã, que foi um dos maiores pensadores que nós já tivemos, um renascentista do século XV, que dizia que a maior de todas as loucuras é tentar ser sensato em um mundo onde há tantos loucos. Muito obrigado. Bom,